E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito legal. O Stockfish encontrou uma novidade teórica em uma das linhas preferidas do Bob Fischer, que é a variante do peão envenenado na Najdorf. Então, antes de eu dar mais detalhes, bora chegar na posição crítica e eu dou um contexto para a posição, né? Nós temos aqui por parte das brancas, que é o Stockfish 17, a versão mais forte do Stockfish, peão na casa de E4 e C5 a defesa siciliana por parte do IGEL. Esse é um campeonato de computadores, eles ficam jogando para o nosso entretenimento o tempo inteiro e são supercomputadores, então às vezes eles vão jogar lances que esses computadores tipo do Lichess, do Chess.com, não têm a capacidade de encontrar, né? Eles vão jogar lances que o seu computador caseiro, que está tocando aí no seu celular, no seu computador, provavelmente não vão achar. E a avaliação do computador vale muito pouco, basicamente, nesse tipo de campeonato. Temos então cavalo em F3, peão em D6, peão em D4, peão toma, cavalo em F6 ameaçando o peão G4, cavalo em C3 defendendo, e aqui o lance A6 é a siciliana Najdorf. O jogador de pretas joga para controlar a casa de B5. As brancas jogam bispo em G5, que é a antiga linha principal, era a linha principal uns anos atrás, hoje em dia não é mais tão jogado, e a ideia do bispo em G5 é tomar o cavalo com o objetivo de dobrar peões do jogador de pretas. Então a resposta das pretas é praticamente forçada. Ou jogam o lance E6 para que a dama defenda o cavalo, ou joga o lance que foi jogado aqui na partida, cavalo em D7, para que os cavalos se defendem. Qualquer outra coisa, né? O jogador de brancas vai tomar esse cavalo e basicamente as pretas ficam sem segurança de roque, vão ter que jogar correndo no centro. Então, cavalo em D7. E aqui as coisas já começam a se complicar. Essa é uma posição de muita teoria. Brancas podem jogar bispo em C4, brancas podem jogar dama em E2, brancas podem jogar bispo em E2, dama em D2, bispo de volta para E3, acredite ou não. Mas as brancas vão para um dos lances mais jogados na época do Fischer, peão na casa de F4. Ao mesmo tempo, né, preparando um avanço eventual peão na casa de E5 e fazendo com que o bispo não possa voltar. E é nessa posição que o Bob Fischer reviveu uma linha antiga, dama na casa de B6. Ele foi o jogador que popularizou isso daqui, que é conhecido como a variante do peão envenenado. A dama sai para B6 com o objetivo explícito de capturar o peão da casa de B2. Então, o jogador de brancas tem duas escolhas. Ou ele gambita o peão com dama em D2, que é o que a maior parte dos jogadores gostam de fazer, ou joga um cavalo de volta para a casa de B3. E beleza, nessa situação, as pretas estão bem tranquilas com a posição, porque esse cavalo forte do centro saiu, ele gastou 3 tempos para chegar aqui na casa de B3, né? Então tá tudo certo. Só que nós temos dama em D2 e dama toma peão da casa de B2, do tal do peão envenenado. Essa daqui é uma linha que foi popularizada pelo Fischer porque todo mundo achava essa linha ruim. Aí chegou o Bob Fischer e ele venceu todo mundo com isso daqui. Ele inclusive jogou contra o Boris Spassky isso daqui 2 vezes no Campeonato Mundial de 1972. Uma ele perdeu e a outra ele conseguiu segurar de pretas, né? E contra jogadores mais fracos ele ganhava de pretas nessa posição o tempo todo. Basicamente o argumento é: a dama não está presa, ela só vai perder alguns tempos, porque as brancas têm como chutar essa dama para o canto, envolver a torre com o tempo, né? Então, o problema do jogador de pretas não é que vai perder a dama, o problema do jogador de pretas é que vai perder tempo. Agora, será que as brancas conseguem converter esse tempo em algo concreto? Bora dar uma olhada. Temos torre em B1 por parte do Stockfish, ameaçando a dama. Na época do Fischer era muito jogado cavalo em B3, tentando prender a dama aqui, né? Esse cavalo em B3 é um lance bem curioso, porque a ideia é você jogar um A3 no futuro e prender a dama. E se a dama vai para A3, ela também não tá fazendo muita coisa aqui e também tá com pouquíssimas casas, na verdade. Mas o Stockfish prefere o torre B1, ganhando tempo na dama e utilizando da coluna aberta para gerar um ataque de cara. Dama em A3 é jogado aqui por parte do IGEL e nessa posição, curiosamente, só tem uma boa maneira de seguir. Muitos jogadores, né, tem vários jogos aqui na base de dados, entram nessa linha porque sabem que é uma linha perigosa para as pretas, mas não sabem fazer o ataque depois e acabam se enrolando. Tem muitos jogos na base de dados onde bispo em E2 foi jogado e pretas ficaram numa boa. Só que a ideia para as brancas é tomar esse cavalo, que pode parecer um lance absurdo. Você já sacrificou material para chegar nessa posição, por que você está realizando trocas? Mas tem uma ideia tática muito clara, que é depois que o jogador de pretas toma de volta, seja de peão, seja de cavalo, ele tem um defensor a menos ao redor do rei. Se tomar de peão já não vai fazer roque. Se tomar de cavalo, leva o avanço E5.
Nessa posição vem cavalo em D7 por parte do jogador de pretas, e até aqui alguns jogadores já tinham chegado, né? A gente tem 2 jogos aqui na base de dados nessa posição, e uma ideia bem popular aqui para o jogador de brancas, né? Bem popular, eu digo porque foi jogado nas 2 partidas, é o avanço E6. Esse lance faz bastante sentido, e o objetivo do lance é, depois do E6, ou você toma, meu cavalo infiltra com muita força, ou você não toma, eu tomo e você joga com o rei no centro. Só que essa não é a maneira correta. E o lance correto aqui para o Stockfish é um lance super mega profundo. É um lance que tem uma profundidade mais alta do que você imagina. O lance para o Stockfish é cavalo na casa de D5. E esse lance vai fazer sentido daqui a, vamos dizer, uns 6 lances mais ou menos, uns 5 ou 6 lances, você vai ver que a presença desse cavalo gera ganho de material forçado. Então, de cara, tem uma ameaça de cavalo em C7, um duplo que ganha a torre. E esse lance, inclusive, é a novidade teórica dessa partida. Isso aqui não havia sido jogado, pelo menos não nessa ordem específica de lance, certo? Como existe uma ameaça de cavalo em C7 duplo, rei em D8 é a maneira de defender. O computador dá uma imprecisão, mas é porque o meu computador é mais fraco do que esses que estão disputando o torneio. É absolutamente a única maneira de seguir. Se você tenta defender de dama, tipo dama na casa de C5, dama em B3 chuta a dama e você vai levar o duplo, não tem escolha. Um lance como dama na casa de C6 parece que para, mas cavalo em A5. E se você voltar a dama para C5, tem cavalo toma B7, ameaçando a dama, ganhando um peão e provando que essa coluna B, de fato, foi de grande valor. Tudo com tempo na dama, por sinal. Então, rei na casa de D8 é forçado, e aqui o jogador de pretas joga peão toma peão, basicamente tentando expor o rei do jogador de pretas. A ideia é que se pretas tomarem de volta, as casas escuras ficam muito enfraquecidas, o cavalo está completamente dominando as casas do rei, e esse bispo não vai jogar, a estrutura de peões não está muito legal. Então preta joga um lance que parece totalmente dentro da ideia. Peão avança chutando o cavalo daqui. Se nessa posição você joga algo como cavalo em C7, né, ameaçando a torre, simplesmente torre em D8, uma hora ou outra esse peão vai cair, e por mais que as brancas estejam melhores, não é tão melhor do que se o jogador de brancas seguir da maneira correta, né? Mas a ideia do avanço peão E6 faz total sentido. Ao mesmo tempo chutando o cavalo, dessa casa super forte, e o peão uma hora ou outra vai cair. Mas as brancas jogam torre em B3, chutando a dama. E esse ganho de tempo na dama basicamente convida as pretas a capturarem o peão, e é o que o jogador de pretas faz. Então você vê que as pretas nunca de fato tiveram tempo de se livrar desse cavalo que está comandando as casas escuras ao redor do rei. E agora o Stockfish vai provar que tudo isso valeu a pena com um ganho de material forçado. Dama em A5, cheque. Se você movimenta o rei, você vai levar cavalo em C7, cheque. Se você cobre com o peão de B, que é o que o Igel faz, você está devolvendo o material. Cavalo por B6, ameaçando, cavalo toma A8 com cheque, então cavalo toma de volta e torre toma com tempo na dama e ao mesmo tempo preparando um cheque descoberto, porque a torre se move com cheque. Dessa maneira, a dama é forçada a cobrir o cheque descoberto. Se dama toma cavalo, por exemplo, torre em D6, né? Então dama em C7 é um lance forçado. E nessa posição, o Stockfish prova que não é desse planeta, né? Por quê? A torre está cravada, você tem cavalo em C6 entrando com cheque, você pode desenvolver o bispo, você pode trazer peça para o jogo, mas o Stockfish joga H4, um lance de peão aleatório do outro lado do tabuleiro, que não desenvolve nada. Isso prova o quão acima da gente ele tá, né? É um lance, difícil até de explicar. A ideia do H4, eu acredito que seja envolver a torre no ataque, né? De maneira mais rápida do que tirar o bispo e fazer o roque. Gera uma ideia de torre em H3, torre em D3, né? Gera ideias aqui, torre em H3 e torre na casa de C3, mas nem é isso que ele faz. O computador prefere jogar com rei na casa de D7, saindo do cheque descoberto, saindo ali dos descobertos, e vem dama em A4 cheque, forçando ele a entrar de volta. Então, rei na casa de D8, cavalo em C6 cheque, forçando o rei a entrar em uma casa clara, e aqui, rei na casa de E8, e o cavalo se movimenta com cheque. Vem então, cavalo em E5 por parte do Stockfish, e essa é uma posição onde o Igel já pode abandonar. Bispo em D7 cobre, cavalo toma D7, dama toma D7, você pode, é claro, trocar damas, mas aí vem o golpe final por parte do Stockfish. Um lance brilhante, bispo em B5. E esse lance, né, vence o jogo. Porque se você capturar o bispo, você vai perder a torre com cheque e depois você perde a dama.
Então, ó, se você capturar o bispo, dama toma cheque, vai forçar a perda da dama, seja você defendendo de dama e levando, por exemplo, torre na casa de B8, seja você caminhando o rei para a casa de E7 e levando aqui o torre na casa de B7. De qualquer forma, você perde a dama aqui e se você não capturar o bispo, você perde a dama porque o bispo está cravando a dama. Nós tivemos bispo em B4 cheque por parte do Igel, tentando, né, entregar o bispo para desalinhar a dama com a torre aqui. O Stockfish jogou rei em E2 e aqui o Igel, por alguma razão, abandona a partida. Eu não sei como é que funciona esses torneios de computador, se eles podem abandonar quando chega num grau de desvantagem ou se são os seres humanos que, né, consideraram que o restante a partir daqui seria trivial e, por consequência, as brancas vencem em apenas 24 lances, jogando praticamente todo lance de maneira forçada e provando que a linha que o Bob Fischer se orgulhava tanto, na verdade, hoje em dia já é uma linha refutada com essa novidade teórica. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pelo menos achado interessante. Um abraço e até a próxima.